Queridos, como eu poderia deixar isso mais claro? Eu acho que uma forma de firmarmos em nossas mentes o que estamos ensinando até aqui é olharmos para Jó 11:7, que diz: podes por meio da busca encontrar Deus, podes encontrar o Todo-Poderoso em sua perfeição. Nesse ponto do livro, Jó já recebeu 2 acusações. Ambas as acusações giram em torno da ideia de que Deus não castiga as pessoas sem motivo específico. Pelo menos de acordo com a lógica de Zofar, Bildade e Elifaz. Desculpe. Sempre que Deus castiga alguém, deve fazê-lo por motivo específico. E nesse caso, deve ter sido porque Jó havia pecado ou desagradado a Deus de alguma forma. Sua família está morta. Suas posses se foram. Sua saúde se foi. Deus permitiu que o próprio diabo atingisse Jó de todas as maneiras temporais, exceto a morte. Ele está sentado na pilha de cinzas, em agonia, com suas dolorosas feridas. E esses amigos vêm para confortá-lo. Zofar, o vigia nesse ponto, faz uma terceira acusação contra ele. Jó havia dito, em muitas palavras, que é puro e limpo em seu relacionamento com Deus. Zofar vai contestar essa ideia e acusar Jó de ser apenas cheio de palavras. Só porque Jó está monologando com muitas palavras, não significa que uma situação ruim possa ser tornada boa ou justificada aos olhos de Deus por meio de muitas palavras. Jó havia dito: a minha doutrina é pura e limpo sou perante os teus olhos. Jó 11:4. Essas 2 coisas compreendem o cerne da verdadeira religião diante de Deus: fé e prática. A doutrina de alguém deve ser mantida pura e permanecer sem mancha do mundo. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. 2 João 1:9. A verdadeira religião é conservar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. É importante ter em mente que Zofar e os outros trazem sabedoria bíblica, mas com uma aplicação mundana, não uma aplicação bíblica. Embora digam muitas coisas boas quando consideradas em seu contexto certo, eles de fato dizem algumas verdades sólidas, mas de uma maneira aplicável muito errada. São como professores zelosos que têm uma forma de palavras corretas, mas aplicam seu significado de forma equivocada. Nesse trecho do capítulo 11, Zofar diz algumas coisas boas e verdadeiras, mas com um objetivo falso. Isso torna todo o argumento ao longo do livro pecaminoso aos olhos de Deus. Porque ele não age de forma alguma como um consolador, mas como um acusador. E até mesmo alguns dos argumentos que ele usa contra Jó realmente deveriam ser usados contra ele. Pois, nesse mesmo trecho, ele argumenta a incapacidade de Jó em conhecer a Deus. E, no entanto, está explicando a Jó por que Deus está fazendo o que está fazendo. O que mais adiante, no livro, se baseia na ideia de que Jó havia pecado de alguma forma. Zofar tinha as coisas muito erradas. Ele disse algumas coisas muito verdadeiras sobre Deus, mas não as colocou em seu contexto adequado. O versículo 6 estabelece a base para o versículo 7, que se torna um exemplo do versículo. Mas oxalá Deus falasse e abrisse os lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria. Jó 11, 5 e 6. Zofar busca que Deus demonstre que tudo o que está acontecendo com Jó não é tão simples. E o homem é incapaz, com muitas palavras, de descobrir a sabedoria de Deus ao impor fardos tão pesados a Jó. Como se dissesse: Jó, uma pessoa não é pura na doutrina e limpa em sua vida se uma aflição tão difícil for colocada sobre ela, como Deus colocou sobre você. Essas 2 coisas não se aplicam ao caso de Jó. Não é que Zofar estava completamente errado. Quando os homens pecam, Deus os aflige.
A maioria das pessoas é afligida por causa de seu pecado. Todas as misérias desta vida, da morte e da condenação, como afirmam os padrões de Westminster, são resultado do pecado e da maldade. No entanto, Zofar não aplicou corretamente seus pensamentos à situação de Jó, porque Jó não estava sendo afligido por causa do pecado, para esmagá-lo, mas por graça, para santificá-lo. E assim Zofar diz o seguinte, o que é bastante verdadeiro. Podes, por meio da busca, encontrar Deus. Podes encontrar o Todo-Poderoso até a perfeição. Jó 11:7. A redação hebraica aqui se refere a uma diligência exata para descobrir algo, ou contá-lo por número até sua exatidão. Você pode descobrir Deus usando suas faculdades. É apenas uma busca. É tão fácil simplesmente descobri-lo. Essa descoberta não é uma descoberta no sentido de vê-lo ou perceber que ele existe. Saber que Deus existe é encontrado, por exemplo, em Romanos. Porque as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Até os homens maus sabem que Deus existe, embora o odeiem. Pessoas más fazem de tudo para tirar Deus de suas mentes. Todos os homens naturais. Mas essa existência de Deus não é o que o versículo está implicando aqui. O que Zofar quer dizer então? Ele não apresenta a ideia de simplesmente saber que Deus existe, mas de sondar as profundezas do coração de Deus. Ele está pressionando a ideia de saber por que e como a profundidade de Deus é vista. Saber como e por que Deus faz o que faz por causa de quem Ele é, à medida que ordena todas as coisas em sua vasta providência. Conhecer os recônditos e cantos da mente de Deus. Isso é possível. A sabedoria de Deus, no versículo 6, é insondável. E no versículo 7, o Deus Todo-Poderoso não pode ser completamente compreendido em suas perfeições, em seu caráter e atributos. Ou seja, no grau ilimitado de seus atributos e até onde eles se estendem e podem ser conhecidos. Jó concorda com isso e ele já afirmou isso. Eu buscaria a Deus e Ele me entregaria a minha causa, que faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número. Jó 5, 8 e 9. Deus pode ser encontrado mesmo entre ateus e nações pagãs, mas Ele não pode ser completamente compreendido em suas perfeições. Ele não pode ser exausto em sua totalidade. Não é uma coisa vã buscar a Deus. Deus o ordena. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55, 6. E este trecho sobre a busca por Deus não nega a necessidade de fazê-lo. Devemos fazer a pergunta quando os cristãos buscam encontrar Deus: até onde eles vão? É uma coisa vã buscar Deus até a perfeição. Nem homens, nem anjos, ambos limitados, podem fazê-lo. Somente Deus é capaz de comunicar certas verdades sobre si mesmo pelo poder do seu Espírito, tanto a homens quanto a anjos. Ele faz isso em sua palavra, não em suas buscas. A palavra perfeição, taklit, em Jó 11:7, significa fazer com que algo seja encontrado até o máximo. Pode-se descobrir as últimas coisas de Deus, as partes infinitas de Deus. Pode-se contar até as extensões mais distantes de Deus. A resposta é um sonoro não. Homens e anjos nunca podem compreender aquela perfeição que habita em Deus, pois a perfeição de Deus é insondável e, portanto, incompreensível. Quando se trata do conhecimento de Deus, existem 3 perguntas básicas a serem feitas. A primeira pergunta formulada é: Deus pode ser conhecido? A segunda pergunta é: como? E a terceira pergunta é: se Deus pode ser conhecido, como os homens o percebem corretamente? Deus pode ser conhecido. A Bíblia ensina que Deus pode ser conhecido. A Bíblia
é um depósito de ensinamentos verdadeiros sobre Deus. Ela ensina que a vida eterna consiste no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, seu único Filho. O Salmo 76:1 afirma: em Judá é conhecido Deus, o seu nome é grande em Israel. Isaías 11:9 diz: não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 3,18: não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso não significa que os cristãos podem conhecer tudo o que é verdadeiro sobre Deus. Eles não podem compreender Deus, ou seja, conhecê-lo completamente e plenamente. Em vez disso, eles apreendem Deus, entendem parcialmente o que ele revelou sobre si mesmo. Isso é baseado no conhecimento parcial encontrado na palavra de Deus. Até o apóstolo João comentou sobre o que Jesus fez quando andou na terra. Há também muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. João 21:25. Deus não pode ser compreendido, totalmente entendido, e é incompreensível. Deus é sem limites, e dessa forma, o infinito é incapaz de qualquer tipo de limitação. Primeiro, deve ser entendido que Deus é incompreensível em sua essência e existência. Mas Deus viu por bem se revelar às pessoas de uma maneira que é suficiente para levá-las à salvação e conhecer seu caráter. Eles conhecem coisas que Deus lhes mostrou em parte e só podem compreender partes do seu caráter encontradas em sua vontade revelada, dada a eles na Escritura. O cristão não tem capacidade, ele não é capaz de ir além disso. Mas tudo o que Deus lhes mostrou em sua palavra, sem contradição, eles podem acreditar e podem conhecer. Eles verdadeiramente adoram o Deus invisível que habita na luz, a qual nenhum homem pode se aproximar. A mente cristã é limitada. Mentes, tanto de homens quanto de anjos, não são infinitas. Elas não são mentes ilimitadas. Elas têm limitações. Apenas considere memorizar os nomes de todos os presidentes do Brasil ou dos Estados Unidos, ou fazer problemas de matemática longos com álgebra e frações, ou até matemática complexa. A aprendizagem é difícil e a memorização requer trabalho. Dessa forma, o Deus infinito é inconcebível e incompreensível para a mente limitada. As pessoas não podem formar uma imagem completa dele em suas mentes, o que, por sua vez, é proibido de acordo com o segundo mandamento em sua natureza. Por essa mesma razão, os homens não devem fazer imagens porque ele não pode ser representado corretamente por imagens, pois os homens não podem retratá-lo completamente. E sua verdadeira essência não pode ser capturada por uma coisa limitada em sua totalidade, como uma imagem ou ídolo ou imaginação. Qualquer coisa menos do que uma manifestação visível, completa de Deus em todos os seus atributos e glória é considerada idolatria. Os homens não têm a capacidade ou um ponto de referência no qual possam formular uma representação completa de Deus, completamente em um único pensamento. Somente Deus pode fazer isso de si mesmo. Somente Deus fez isso em sua totalidade na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6, Colossenses 12:9. Então, a pergunta é formulada: como as pessoas conhecem a Deus? Como suas mentes formam sua ideia de Deus? Como percebem? Alguns respondem a isso por meio da negação. Em outras palavras, eles dizem: Deus é infinito, ou seja, não é finito. Paulo pressupôs isso em seu discurso aos atenienses, em Atos 17:29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Ele não é como essas coisas.
Deus não se comunicou aos seres humanos em declarações positivas que abrangem tudo. Ele comunicou partes de si mesmo às pessoas apenas nas coisas que podem apreender. Ele é santo, justo, amoroso, etc. Correspondendo ao que são capazes de entender, algumas partes das quais podem possuir e outras que não podem. Esse tipo de comunicação é chamado de antropomorfismo. Deus se comunica em termos humanos, na linguagem humana, usando objetos e ideias que lhes dão familiaridade sobre o que são capazes de apreender ou perceber. Essa comunicação de Deus aos homens foi finalmente dada em dois lugares, um dos quais é limitado e o outro ilimitado. O primeiro lugar está nos escritos da palavra de Deus na Bíblia. Temos uma quantidade limitada de informações lá. Ela tem apenas tantas palavras. Em segundo lugar, temos a manifestação infinita de Deus no Logos de Deus, ou a palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que é a palavra viva. E ele, sendo Deus, é infinito em sua glória. Quem me viu, a mim, viu o Pai. João 14:9. A Bíblia, a revelação divina de Deus sobre si mesmo, dá aos homens conhecimento real. Ela ensina ao homem o que Deus é, o que o pecado é, a lei, Cristo, o plano de salvação e o estado da alma após a morte, etc. O conhecimento que recebem da Bíblia é real no sentido de que as ideias que obtêm da Escritura os ajudam a formar ideias verdadeiras sobre a realidade de Deus e suas obras. Deus e Cristo, santidade e pecado, céu e inferno, realmente são o que a Bíblia declara que são, e não são contraditórios. Eles são verdadeiros, são lógicos, são racionais. Ao comunicar a verdade ao leitor da Bíblia, os seres humanos então formam ideias sobre Deus com base nessa verdade, e se pensarem os pensamentos de Deus após ele, e se o fizerem da maneira certa, com a aplicação correta desse conhecimento ao coração, eles chegam a conhecer a Deus. Quanto alguém sabe ou não sabe sobre a Escritura dita, o que eles sabem ou não sabem sobre Deus. Esse é um princípio muito simples que os cristãos frequentemente esquecem. O que alguém sabe dita como eles servirão a esse Deus. Quando a Bíblia define Deus, o que isso significa é que os seres humanos são capazes de formular uma ideia de Deus conforme ele existe em suas mentes, representada pela verdade da sua palavra. A melhor definição disso está na Confissão de Fé de Westminster, de 1647. Há apenas um Deus vivo e verdadeiro, que é infinito em ser e perfeição. Um espírito muito puro, invisível, sem corpo, partes ou paixões. Imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, muito sábio, muito santo, muito livre, muito absoluto, que opera todas as coisas de acordo com o conselho da sua própria e imutável e mais justa vontade, para a sua própria glória, muito amoroso, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, o recompensador dos que diligentemente o buscam, e ao mesmo tempo muito justo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado e que de modo algum absolverá o culpado. Há muito a desdobrar aí. Mas para os propósitos de entender Deus, saiba que Deus se revelou ao seu povo e eles podem conhecer coisas sobre ele que são verdadeiras. Eles nunca podem, em qualquer momento, conhecer tudo sobre ele, mas podem, para todo sempre, conhecer algumas coisas sobre ele. E essas coisas comunicadas aos seres humanos sobre ele estão sempre cercadas de ideias de aliança dentro do contexto da salvação soberana e redenção em Jesus Cristo. Deus comunica a verdade sobre si mesmo de forma aliançada.
por meio da palavra viva. Não para satisfazer nossas curiosidades, mas para nos salvar de nossa miséria. Quando os seres humanos buscam entender o caráter de Deus, descobrem que Deus tem uma existência real. Parte dessa existência, como os seres humanos a entendem, é que Deus possui uma série de atributos que são completamente e infinitamente incompreensíveis. Esses atributos descrevem sua essência. Eles são descrições do seu ser. Deus é, em sua natureza, uma substância, essência, que possui certas qualidades. Essas qualidades têm nomes bíblicos dados a elas porque são reveladas na Bíblia com descrições baseadas em quem ele é e no que ele faz. Ele é infinito, eterno, invisível e imutável, como exemplos. Esses e outros detalhes sobre o que os seres humanos podem conhecer sobre Deus são o que chamamos de atributos divinos ou perfeições divinas. Essas palavras podem ser usadas de forma intercambiável. Zophar afirmou corretamente e retoricamente que Deus não pode ser completamente compreendido em relação a todas as suas maravilhosas perfeições. A extensão do seu caráter nunca pode ser totalmente compreendida. Ela é incompreensível em seus limites mais distantes. Mas como Deus revelou a seu povo esses atributos ou qualidades, eles são essenciais para a natureza do ser divino de Deus e são necessários na ideia da igreja sobre quem Deus é. Sem conhecer quem Deus é, como os cristãos adorarão e louvarão a Deus como ele deseja? Alguns dos atributos de Deus, Deus possui exclusivamente. Alguns dos atributos de Deus são compartilhados em medida limitada pelos seres humanos. Por exemplo, Deus é infinito, eterno e incompreensível. Apenas Deus possui esses tipos de qualidades. Deus também é santo, amoroso e justo. Os seres humanos e os anjos podem ser santos, amorosos e justos. Os seres humanos compartilham dessas qualidades por serem feitos à imagem de Deus. Gênesis 2. A igreja também é capaz de classificar esses atributos de Deus como aqueles que se referem à sua essência, como a infinitude. Aqueles que se referem ao seu intelecto, como conhecimento e sabedoria. E aqueles que se referem à sua vontade, como justiça. É fundamental conhecer cada um desses aspectos do ser de Deus. Deus é incompreensível, pois, como disse Samuel Hopkins, se houver um Deus revestido de perfeição infinita, ele deve ser incompreensível. Deus pode ser conhecido, mas isso não significa que ele pode ser compreendido perfeitamente. Compreender algo é ter um conhecimento completo e exaustivo disso. É entender sua natureza e todas as suas relações com todas as outras coisas. As pessoas frequentemente ficam presas na ideia de que, se Deus pode ser conhecido, então ele não pode ser Deus. Mas isso é uma grande falácia. Deus pode ser conhecido, mas ele não pode ser conhecido de forma ilimitada pelos seres humanos limitados. Os seres humanos não têm a capacidade de compreender qualquer coisa. Eles apenas entendem ou percebem coisas em parte, mesmo coisas simples. Como Francis Cheney, um puritano membro da Assembleia de Westminster, disse: esse Deus incompreensível, que é de si mesmo e para si mesmo, não pode ser conhecido por suas criaturas, senão por ele mesmo. Homens e anjos não podem conhecê-lo além do que ele se digna a revelar a eles. E faça esta nota muito importante. Deus tem muito prazer em se revelar ao seu povo, mas eles o conhecem de maneira limitada. Não seria muito estranho que os seres humanos pudessem compreender Deus perfeitamente? Deus está além da compreensão. Eles não podem entender o Todo-Poderoso até a perfeição. Eles não conhecem a essência profunda, bem como os atributos de qualquer coisa, muito menos de Deus. Esse tipo de conhecimento é algo que apenas Deus possui. Deus não pode ser completamente compreendido. Nenhum ser humano pode ter um conhecimento completo e exaustivo de qualquer objeto. Estude
um organismo unicelular. No citoplasma, os principais organelos e estruturas celulares incluem 1. Nucleolo, 2. Núcleo, 3. Ribossomo, 4. Vesícula, 5. Retículo endoplasmático rugoso, 6. Aparelho de Golgi, 7. Citoesqueleto, 8. Retículo endoplasmático liso, 9. Mitocôndria, 10. Vacúolo, 11. Citosol, 12. Lisossomo e 13. Centríolo. Livros didáticos de ciências dizem muitas coisas às pessoas sobre essas células individuais. Parece que eles sabem muito. Na verdade, é um organismo unicelular. Quanto pode haver para saber sobre isso? E quanto ao conhecimento de como ele existe no espaço, ou em Júpiter, em uma galáxia distante, em um planeta similar à Terra, em uma nave espacial próxima ao Sol, em um vulcão prestes a entrar em erupção. Existem possibilidades infinitas de saber como um organismo unicelular reage, vive, morre em uma infinidade de situações. Nenhum ser humano sabe tudo isso. E é um organismo unicelular. E o que dizer então do Deus infinito? A mente imperfeita e limitada do cristão não pode ter um entendimento perfeito e limitado da natureza de Deus, mesmo conforme ela é descrita na palavra de Deus. Isso não significa, o que é mais importante, que eles não têm ideia de quem Deus é ou do que ele faz. Deus é incompreensível, mas isso não significa que ele seja desconhecido. Os seres humanos não conseguem entender completamente a si mesmos ou a um organismo unicelular, muito menos entender Deus em suas perfeições mais distantes, seus decretos e todas as coisas. Ouça os cientistas falarem quando estão sendo honestos. Não temos ideia de como o cérebro realmente funciona. Não temos ideia de por que algo assim existe no espaço. Não temos ideia de por que as árvores fazem isso em tal e tal clima. Não temos ideia de por que o Sol faz isso ou aquilo em um determinado momento. Não temos ideia. Eles constantemente dizem isso. A ciência pode abrir muitos caminhos bons e muitos avanços tecnológicos, todos os quais ajudam a humanidade. Mas tudo o que oferecem é um mero palpite baseado no que sabem atualmente. Eles fazem uma tentativa humana, frágil, de tentar entender o mundo ao seu redor apenas por observação. Os seres humanos não têm a capacidade, nunca, de compreender completamente a si mesmos, ou mesmo uma pedra, por assim dizer. Será que eles entendem todas as relações de cada parte de sua composição com tudo mais no universo? Eles não têm ideia sobre tais coisas. E o que os cristãos dirão de Deus, visto que o cristão não pode entender perfeitamente o Deus Todo-Poderoso até o seu fim e propósito final, pois Deus não tem fim e ele não pode ser contado. Dessa forma, o conhecimento dele sobre Deus é sempre parcial. Deve haver uma grande diferença na mente do cristão entre coisas que são ininteligíveis, coisas que não fazem sentido, e incompreensíveis, coisas que não podem ser completamente conhecidas. Há uma grande diferença aí. Coisas ininteligíveis e irracionais não existem. Círculos quadrados não existem. O Deus incompreensível pode ser conhecido, apenas não completamente. Os cristãos sabem, pela Bíblia, que Deus sabe, sente, ama, age, etc. Mas eles não conhecem completamente as profundezas de seus sentimentos, emoções, ações, conhecimentos e etc. Eles o conhecem de forma imperfeita. No entanto, o conhecimento de Deus, conforme é revelado e declarado na Bíblia, até onde esse conhecimento pode ir, é um conhecimento verdadeiro. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Salmo 145, 3. Paulo disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. John Owen comentou acertadamente:
Os homens devem contentar-se em ficar à beira-mar e admirar as obras de Deus. Mas quanto à beleza e excelência delas, eles não podem desvendá-las. Nesse sentido, Zofar discorre em Jó 11, de 7 a 12. Os cristãos confessam que Deus é incompreensível, mas também, por outro lado, que algumas coisas sobre ele podem ser conhecidas e que esse conhecimento dele, dessa forma, é uma necessidade absoluta para a salvação. Cristo de Deus ensinou isso. Os escritores da Escritura, conduzidos pelo Espírito Santo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, os profetas, os apóstolos, os evangelistas, buscaram escrever duas coisas: conhecimento de quem Deus é e conhecimento do Cristo que ele enviou. Isso reconhece a força da pergunta de Zofar. Poderás tu, com a tua sabedoria, encontrar Deus? Ou chegarás tu à perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11, 7. Como o cristão responderá a Isaías? A quem então fareis semelhante a Deus? Ou que semelhança poreis a seu sósia? Isaías 40, 18. E ao mesmo tempo Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 17, 3. Isso se liga com o fato de que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 5,20. Deus é incompreensível, mas também conhecível. Os primeiros pais da igreja falaram de Deus invisível como um ser não gerado, sem nome, eterno, incompreensível, imutável. Martim Lutero fala repetidamente de Deus como o Deus oculto, Deus absconditus, em distinção dele como Deus revelado, Deus revelatus, em suas obras. João Calvino disse: Deus nas profundezas do seu ser está além de ser encontrado. Sua essência é incompreensível, de modo que sua divindade escapa completamente a todos os sentidos humanos. Mas eles nunca negaram que o homem pode aprender algo sobre a natureza de Deus a partir de sua criação, mas também que ele só pode adquirir conhecimento verdadeiro dele através da revelação especial, a Bíblia, sob a influência iluminadora do Espírito Santo, como já estudamos. Deus é incompreensível e suas perfeições não podem ser plenamente conhecidas por nenhuma criatura, nem por homens, nem por anjos. Mesmo as melhores das criaturas, no estado mais perfeito, não podem conceber completamente ou mesmo descrever completamente a incompreensível glória de Deus. Não é surpreendente que os anjos no céu cubram seus olhos enquanto clamam santo, santo, santo na entronização de Cristo em Isaías 6. Eles entendem algumas coisas, eles sabem que ele é santo e isso os faz agir de forma humilde, cobrindo seus rostos. Porque esse conhecimento é verdadeiro. Ainda assim, mesmo aquilo que eles entendem em sua humildade não pode ser completamente desvendado. Nenhuma gota da extensão de quem Deus é em sua completa glória. Deus é perfeito, insondável. Jó 11, 7. Nada lhe falta em sua essência que seja necessário para a sua perfeição. E considere que o ponto principal do conhecimento salvador é conhecer a Deus. Esse é o primeiro ponto da salvação, que leva os seres humanos a considerar tudo isso com admiração, pois não podem desvendá-lo em sua perfeição. Os homens devem saber que Deus não pode ser totalmente conhecido. Eles não podem encontrá-lo. Quando Deus se descreve para seu povo por meio de seu nome, ele diz a Moisés que ele é o grande eu sou, Êxodo 3,14. Moisés queria saber quem estava o enviando, o que ele deveria dizer ao povo. Há muito significado em um nome. A forma das palavras mostra quão incompreensível Deus é. Você pode dizer ao povo que o grande eu sou o enviou. É um nome maravilhoso e incompreensível. Não pergunte meu nome, pois é maravilhoso. Juízes 13, 18. Mesmo nessa simples afirmação, ele não é compreendido perfeitamente. As pessoas dirão: eu sou, você é, tudo tem existência.
Mas quando essa afirmação é aplicada a Deus, eu sou o que sou, ela se torna ilimitada em sua contemplação e incompreensível em sua natureza. Nenhum homem jamais viu a Deus, como a Escritura diz, não apenas com os olhos, mas com a mente e o coração. O coração ou a compreensão não pode conhecê-lo perfeitamente, porque a mente do homem não pode entender as profundezas do que e quem é Deus, que é incompreensível. Wilhelm Abrakel disse: se alguém dissesse, isso está muito além de mim, eu não posso compreender, eu responderia, Deus é incompreensível. Deus é conhecido. As Escrituras estão repletas de coisas para se conhecer sobre Deus em sua condescendência e aliança. John Knox disse: com grande sobriedade devemos contemplar e observar esse mistério incompreensível de nossa redenção. Isso significa que Deus pode ser conhecido. Considere a infinita condescendência e amor de Cristo em seus convites e chamados para que as pessoas venham a Ele em busca de vida, livramento, misericórdia, graça, paz e salvação eterna em sua aliança. Mateus 11, 29. A missão do Filho do Homem é claramente vista em sua condescendência para salvar. Ele vem para encontrar suas ovelhas e salvá-las. Ele vem para lhes dar vida abundante. João 10, 10. Jesus instruiu que o Filho do Homem se condescende a redimir seu povo, não apenas para uma solução temporária, mas para a vida eterna e de forma mais abundante. A queda trouxe a humanidade a um estado de pecado e miséria, de modo que eles são incapazes de se aproximar da santidade de Deus sem alguma forma de condescendência de Deus para salvá-los soberanamente. Gênesis 3. A queda tornou os homens tão ineptos e tão caídos que eles começam em um estado em que entender algo confiável sobre Deus é impossível, a menos que Deus os ilumine soberanamente primeiro pelo Espírito. João 3, 1 a 10. Sua compreensão, tendo sido obscurecida pelo pecado, se torna inadequada em todos os aspectos para compreender qualquer coisa confiável sobre Deus. Quando as pessoas são iluminadas pelo Espírito, Efésios 1,18, nascem de novo no reino e na aliança de Deus. Cristo envia uma grande medida do Espírito, a totalidade de sua bênção espiritual, e lança a luz em um lugar escuro de suas mentes. O que eles passam a conhecer? Eles passam a conhecer a Deus, Cristo, sua obra, sua morte, seu poder para salvar. Eles percebem sua completa incapacidade de fazer qualquer coisa espiritualmente boa. Eles veem sua necessidade de mais de Cristo e de seu Espírito. Continuam a ser atraídos para mais perto de Deus por meio da palavra e descobrem e percebem que Deus é incompreensível. Quando eles aceitam essa realidade em sua caminhada cristã, o que acontece? Senão que caem em santa admiração. Eles começam a entender que Cristo, o Senhor, transcende infinitamente a capacidade de suas mentes. E então eles se alegram pelo fato de que Deus condescendeu em aliança para falar com eles, pelo Espírito, na palavra, de uma forma de fala de bebê, uma acomodação à sua compreensão. Ele permite que eles tenham um vislumbre dele mesmo, uma centelha de sua glória divina para entender e tornar sua existência neste mundo suportável, não até mesmo alegre, com alegria indizível e cheia de glória. João 15:11, 16:24. Ele revela ao cristão que ele existe e revela algo salvificamente poderoso dele mesmo por meio de Cristo. Deus é conhecido por meio de Jesus Cristo. Deus habita em luz inacessível, 1 Timóteo 6,16. Mas ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o grande exegeta da luz de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. Ele não manteve isso para si mesmo. Ele se inclinou para condescender aos homens caídos, para tornar Deus conhecido a eles. Mas mesmo sua condescendência é incompreensível. Os cristãos entendem apenas tão pouco, apenas faíscas de sua glória. O Filho do Homem veio tanto para declarar
quanto para revelar Deus à humanidade, para que seu povo pudesse entender certas verdades necessárias sobre Deus como Pai e Redentor. É por isso que muitas pessoas sempre agradecem a Deus pelo que Ele fez, mas deixam de agradecê-lo por ser quem Ele é. Cristo, como Filho eterno de Deus, igual em essência, poder e força, sabe particularmente bem como comunicar o que os seres humanos podem conhecer sobre Deus, tanto em quem Ele é, quanto no que Ele fez. Nesse sentido, a Bíblia é especialmente importante porque os cristãos sabem que Cristo o declarou como o próprio verbo vivo de Deus. Portanto, embora os cristãos possam falar sobre a natureza incompreensível de Deus, os seres humanos foram criados com a capacidade de entender a autorrevelação de Deus para eles na palavra de Deus. Existem razões práticas para entender essa incompreensibilidade em sua própria vida. A incompreensibilidade e nosso conhecimento imperfeito estão na vanguarda disso. Nossas mentes são imperfeitas, carregadas de pecado, e frequentemente temos concepções muito obscuras de quem Deus é. Muitas vezes pegamos as coisas que gostamos em Deus às custas do que não gostamos, ou não nos importamos de entender, ou pensamos serem muito difíceis de entender. Mas o que sabemos sobre Ele, o que é revelado, o que Deus revelou a nós, é ordenado que seja conhecido. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1:2. Devemos saber tais coisas como Ele nos ensinou em sua palavra. Porque não é coisa vã para nós, porque é a vossa vida. Deuteronômio 32:47. Entender o que Ele revelou ao seu povo é a nossa vida. Não podemos escolher e selecionar. Charles Hodge disse: embora, portanto, seja admitido não apenas que o Deus infinito é incompreensível e que nosso conhecimento dele é tanto parcial quanto imperfeito, que há muito em Deus que nós não conhecemos de modo algum e que o que conhecemos muito imperfeitamente, no entanto, nosso conhecimento, até onde vai, é conhecimento verdadeiro. Você gosta da doutrina da incompreensibilidade e de tais pensamentos elevados sobre Deus? Eu nunca adoraria um Deus que eu pudesse compreender. Imagine se você pudesse entender Deus. Você seria tão grande quanto Deus, por assim dizer. Se Ele fosse limitado e você pudesse descobrir as limitações, você poderia, como Zofar disse, contar suas perfeições até seu fim. Que tipo de Deus é esse? É um ídolo. É limitado. Um Deus que pode ser descoberto pela humanidade pecadora em todas as suas perfeições. É um Deus falso. Falando praticamente, como você pode ter pensamentos elevados sobre Deus e nunca transcendê-lo? Como Ele é glorioso para você em sua alta e elevada incompreensibilidade. Essa ideia de Deus sendo incompreensível substancia o próprio ato de adoração. É eminente para você a cada semana. Quem é esse ser elevado e sublime do qual falamos? Como você faz Deus parecer monótono ao passar pelas cerimônias toda semana, em vez de realmente pensar em como servir aquele que é incompreensível? Ficar entediado na igreja, ficar entediado lendo a Bíblia, ficar entediado na oração, ficar entediado na meditação piedosa é pensar que você já entendeu tudo isso e que não há mais maravilha para você. Mas Cristo não disse a Manoá: meu nome é maravilhoso, apenas o seu nome e sobre todos os seus atributos e obras. Como você se prepara para adorar esse Deus maravilhoso a cada culto? O Deus a quem vamos adorar é um Deus grande e glorioso. Sua glória é grande em tua salvação. Salmo 21:5. Sua obra é honrosa e gloriosa e sua justiça permanece para sempre. Salmo 111:3. O que você faz para se preparar para adorar aquele que é incompreensível? Estamos tratando com uma majestade infinita, gloriosa e temível. É apropriado que nos preparemos quando nos aproximamos dele. Deus é incompreensível. Não podemos compreender sua essência nem nos aproximar da luz de sua glória. Qualquer homem pode resolver os segredos de sua providência. Você acha que entendeu Deus?
Você pode encontrar o Todo-Poderoso, a perfeição. Todos nós somos engolidos pelo brilho da sua glória, deslumbrados e incapazes de ver suas profundezas. Ganhamos apenas faíscas de sua glória divina. Não é isso um grande aviso sobre a maneira como a adoração deve ser prestada? Se ele é tão elevado e incompreensível, e se nossos pensamentos não são pensamentos elevados sobre ele, que linha pode medi-lo, seja de anjos ou santos? Como os homens sonham em fazê-lo aqui? Isso lança um pecado terrível e blasfemo contra a adoração que não flui do verdadeiro conhecimento dele em sua palavra somente. Ele está acima de todas as criaturas. Ele não tem paralelo. Ele está acima de todos os seus pensamentos. Seu próprio nome, como o grande eu sou, esse eu sou está além da nossa compreensão. Ele está além da pena do poeta e dos livros do escritor e além da expressão da língua humana. Ele é incompreensível para a mente, inexprimível pela língua do homem. Não é à toa que é tão inseguro até mesmo cantar sobre ele de qualquer outra forma, além de ter tua mente cativa à sua palavra que o glorifica. Pensar em representar Deus para louvá-lo de acordo com as imaginações humanas. Você realmente sabe o que é melhor ao louvar a Deus? Se Deus é incompreensível, então a segurança está na adoração prescrita por Deus, que recebe o louvor da maneira que ele ensina, que é pela palavra em todas as coisas. O Deus elevado e sublime não sabe melhor. Você vê como o Deus incompreensível colore até mesmo sua adoração diária e o culto do Senhor em seu dia. Você pergunta a si mesmo, o que a incompreensibilidade de Deus significa para mim? Isso significa vida eterna, adoração e serviço. A incompreensibilidade e a mensagem do Evangelho também são algo a considerar. Lembre-se de que a incompreensibilidade de Deus de forma alguma implica a impossibilidade de conhecê-lo. Naquela ocasião, Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 25 a 27. O Filho revela Deus. Ele pode ser conhecido, e isso leva a derrubar imaginações e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Cristo se condescendeu a você para trazer boas novas do Evangelho, e seria muito sábio de sua parte recebê-las em sua simplicidade. Ele as enviou dessa forma para você. William Bates fez uma observação muito prática aqui, ecoando Jó 11:7. Os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos, e seus pensamentos estão muito acima dos nossos, assim como o céu está acima da terra. Rejeitar o que não podemos compreender não é apenas pecar contra a fé, mas também contra a razão, que reconhece sua finitude e incapacidade de buscar o Todo-Poderoso à perfeição. Em outras palavras, você não entende tudo de uma vez. Como você poderia entender tudo o que Cristo ensinou perfeitamente? Mas rejeitar o que ele ensinou porque você não o entende completamente, isso é pecado. Negligenciá-lo porque você não o entende é pecado. É Cristo revelando Deus a você. Devemos nos esforçar para entendê-lo. Não há nada contraditório na palavra de Deus. E se algo não for entendido, é por isso que temos os meios de graça para constantemente nos apresentarmos a Deus para melhor entendê-lo. É por isso que temos a eternidade no céu, que nunca terá fim, porque Deus é ilimitado em sua natureza e Cristo nunca será esgotado em nada pelo qual conhecê-lo melhor. Ele é uma fonte perpétua de bênçãos. Não podemos conhecer a Deus senão por meio de Jesus Cristo e pela bênção do Espírito de Cristo iluminando a mente. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ele é a palavra, e seu Espírito lança luz sobre ele na palavra escrita e ensina pela palavra, para que você possa conhecer verdades sobre Deus. Você deve cuidadosamente reunir essas verdades para entender seu caráter. Deus é incompreensível por qualquer ensinamento, exceto por meio de Jesus Cristo, que sendo o seu único Filho,
e um em essência com o Pai, o conhece perfeitamente e revela a você tudo o que você precisa saber sobre ele. Leve isso a sério, pois a maior parte do cristianismo, tanto pastores quanto congregações, dá tais coisas como garantidas. Você vê como trocar a verdade de Deus pelo humanismo secular é mortal, tanto individualmente como para uma igreja. É por isso que a igreja contemporânea tem uma influência tão insignificante hoje em dia. Deus não é mais uma maravilha para eles e, portanto, ele não é uma maravilha para aqueles que olham e avaliam a igreja. Como está em 1 Coríntios 14, 23 em diante. Você sabia que todas as bênçãos que você recebe são bênçãos incompreensíveis? Em todas as nossas medidas de graça divina, o Espírito dá uma medida aos crentes, mas isso provém de sua natureza incompreensível e de suas bênçãos incompreensíveis. Considere a maneira como Deus fala com você como crente. Você está cheio do conhecimento de Deus, crescendo em graça, cheio de Cristo, cheio do Espírito. Por que você acha que Deus fala com você dessa maneira? Você pode ser preenchido inteiramente com o Espírito e completamente com a essência de Deus? Não, mas o ponto desse tipo de discurso é que ele nunca tem fim e nunca pode ser explorado até o limite. As bênçãos são bênçãos infinitas do ponto de vista de Deus e devem ser consideradas como tais por nós. As bênçãos são incompreensíveis. Você sempre buscará atingir maiores alturas delas. Você deve sempre se maravilhar abundantemente delas. Oramos sempre por vocês para que o nosso Deus cumpra toda a boa vontade de sua bondade. 2 Tessalonicenses 1:11. A bondade de Deus é incompreensível em sua extensão. Você, por meio de pesquisa, pode encontrar a bondade de Deus, a perfeição. Santidade, a perfeição. Deus é comparado a uma fonte inexaurível e seus santos são recipientes. Deus é um oceano infinito e seu recipiente pode conter um oceano infinito. Vicente Alsop disse: para que você seja perfeito em todas as perfeições divinas, conhecendo todas as coisas espirituais até onde é possível. Portanto, vendo que há uma plenitude de Deus que não podemos compreender, não podemos receber, e ainda há algo da plenitude de Deus que podemos receber, devemos nos esforçar por isso e buscá-lo. Deus tem misericórdias e bondade incompreensíveis a buscar. No entanto, desde a antiguidade ninguém o viu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Ele descreve aqueles a quem o Senhor virá encontrar com todas essas bênçãos incompreensíveis, aqueles que o aguardam e se alegram em sua adoração, praticando a retidão e lembrando o seu nome em seus caminhos e ordenanças. Você se encontra com Deus que se alegra e pratica a retidão, e ele se lembra de você em seus caminhos. Portanto, bênçãos incompreensíveis aguardam aqueles que esperam em Deus e que se lembram do seu nome em sua adoração, seus caminhos e suas ordenanças. Adoradores sinceros de Deus em sua adoração e ordenanças não serão enviados vazios, mas com o cálice transbordando de toda a plenitude de bênçãos incompreensíveis. Não apenas vida abundante, mas vida eterna, eterna e incompreensível. E o que você faz com o amor incompreensível de Deus por você, manifestado na redenção e salvação por meio de Cristo? Paulo ora em Efésios para que eles, juntamente com todos os santos, possam compreendê-lo. Efésios 3, 17 e 19. Você era um filho da ira, e ele o transladou do reino das trevas para o reino de seu Filho amado. Tal obra e poder são inconcebíveis. É muito fácil saber que Deus odiava o ímpio Esaú, mas muito difícil entender que ele amava o enganador e astuto Jacó. Romanos 9. É um amor incompreensível. Samuel Willard disse: o tempo é muito curto, a eternidade é longa o suficiente para gastar em sua contemplação. Esse amor é uma fonte que brotou e corre até a eternidade. Ele nunca conheceu um começo, nem jamais terá um fim. E como esse amor incompreensível de Deus deve inflamar nossos corações frios e congelados com um amor fervoroso por Ele. Como essa misericórdia incompreensível, poder, liberdade
Escolha um atributo. Como ele deve nos inflamar para o serviço. Deus, que tem vida, vida eterna, que é todo glorioso e cuja vida é a própria luz e verdade, é aquele que reside em uma glória incompreensível e a compartilha com você, inclinando-se para mostrar a você um pequeno vislumbre disso. Um lugar de tal glória deve ser indescritivelmente feliz, e é para lá que você irá ao entrar no céu, e é lá que encontrará a eternidade da verdadeira felicidade. Portanto, busque ser iluminado cada vez mais na contemplação de Deus e nessa luz sobrenatural e divina. Contemple Deus de uma maneira e busque entender a palavra para ter pensamentos elevados sobre ele, sabendo que ele é incompreensível, mas conhecível. Esvazie-se de desejos pecaminosos e conformidade com o mundo, pois o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Salmo 25, 14. Venha a palavra, leia e ouça o que Deus comunica sobre si mesmo. Receba-o como verdade e conclua e confesse que Deus é como ele se revela. E sempre considere esse Deus em Cristo. Traga a Cristo para cada pensamento, cada contemplação do Deus incompreensível, porque Jesus lhe mostrará o Pai. A luz do conhecimento da glória de Deus está no rosto de Jesus Cristo, 2 Coríntios 4, 6. Pois fora de Cristo, Deus é como um terror incompreensível e um fogo consumidor para os ímpios.